dois dos maiores atores do ecossistema de defesa aqui do Brasil assinaram um acordo aí que passou praticamente despercebido, né, pela mídia. A Fundação Exult e a Alada, né, empresas aí de projetos aeroespaciais aqui do Brasil e tudo mais, firmaram aparentemente aí um memorando de entendimento para desenvolver em solo nacional soluções de tecnologia, né, de alta complexidade para o Programa Aeroespacial Brasileiro. Pode parecer bobagem, né, e tudo mais, mas na minha opinião, não é. E esse tipo de parceria é exatamente o passo inicial que alguns países deram aí, como a Índia, por exemplo, né, para se tornarem potências espaciais relevantes. E, como vocês já sabem, se vocês acompanham o canal há muito tempo, eu tenho uma posição bem clara aqui. O Brasil precisa urgentemente começar a explorar a questão do espaço e desenvolver nessa área, né, da aeroespacial aqui do Brasil, porque é o que separa hoje, na minha visão, países que definem a regra do jogo ou não no tabuleiro geopolítico. É isso, essa é a minha opinião. Então, antes de começarmos, pessoal, com esse tema interessantíssimo aqui, vou pedir a todos que se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês e também ativem o sino aí para receber os próximos conteúdos aqui do Esfera Militar. Eu me chamo Léo David, sou um entusiasta, né, desse tema, então vamos ao vídeo. A Fundação Exult, pessoal, não é um nome novo no ecossistema de defesa brasileiro. Ela atua há décadas aí como parceira tecnológica das Forças Armadas em sistemas mais complexos. Projetos aí da aeronáutica, sistemas de comando e controle, integração de plataformas de defesa, por exemplo, tudo isso ela está junto lá. A Alada é uma peça um pouco diferente. Ela atua como estatal, né, voltada para projetos aeroespaciais e ela assume também um papel aí estratégico específico nessa equação toda. Buscar e desenvolver fornecedores, né, de base nacional para viabilizar alguns projetos que exigem sigilo e segurança estratégica. O objetivo declarado, né, é criar uma plataforma de cooperação para o desenvolvimento de produtos e soluções de alta complexidade aqui em solo brasileiro. Nesse caso aqui, vamos focar em solo brasileiro, pessoal. Não é só fazer, é fazer aqui com tecnologia brasileira, sem passar por fornecedores estrangeiros, né, que podem ter restrições de exportação ou exigências políticas mais atreladas ali. Então, isso é muito importante. Solo brasileiro. O espaço não é mais aí o domínio pessoal de duas superpotências, né, disputando prestígios, como na Guerra Fria, né, que a gente passou aqui no planeta, né. Ele é uma infraestrutura hoje em dia, então GPS, comunicações militares, monitoramento lá de fronteiras, previsões meteorológicas, né, rastreamento de mísseis, tudo isso passa pelo espaço. Tudo isso depende de satélites e, enfim, qualquer país que não tem acesso independente, vamos dizer assim, ao espaço, né, depende de algum outro para operar sistemas que são críticos para a sua soberania. Isso é um fato hoje em dia. E o Brasil, né, tem mais de 8 mil quilômetros de costa, né, marítima, fronteiras com 10 países aí, a maior fronteira, né, tropical, né, do mundo praticamente, e reservas também estratégicas que precisam de um monitoramento, né, constante ali. E hoje, né, para lançar um satélite, o Brasil precisa basicamente depender de lançadores estrangeiros. Claro, isso tem um custo financeiro e estratégico muito grande para o Brasil e não pode ficar assim por muito tempo. A questão da soberania tecnológica no espaço tem uma dimensão militar que raramente é discutida, né, abertamente, mas que acaba estando no centro aí do que a LADA representa. Sistemas de comunicações militares, monitoramento de movimentação, né, de fronteira e tudo mais, rastreamento, né, de embarcações no sul, tudo isso depende de satélites. E satélites dependem de quem os lança, de quem controla a infraestrutura de comunicação em solo e também de quem tem acesso aos dados. Quando o Brasil usa satélites estrangeiros, ou, por exemplo, contrata serviços de empresas de outras potências para essas funções, existe uma dependência que vai além do contrato comercial. Em uma situação de crise diplomática ou de pressão política, por exemplo, quem controla a infraestrutura tem uma alavancagem, vamos dizer assim. Então, desenvolver a capacidade nacional não elimina essa dependência do dia para a noite, é claro, né? Eu estou ciente disso, mas é o único caminho, na minha opinião, para reduzir, né, essa dependência. E é aqui, pessoal, que eu preciso falar da Índia, né? Porque a história indiana é o argumento mais concreto que existe, na minha opinião, para justificar o que o Brasil está tentando fazer, ou que pelo menos deveria estar tentando fazer. Em 1969, a Índia criou o ISRO, né, que é a sua agência espacial. O país era muito pobre, tinha problemas estruturais imensos e muita gente questionava por que a Índia gastava tanto dinheiro com foguetes, né, e tudo mais, quando na verdade havia uma necessidade básica ali a resolver, né, entre a população. 5 décadas depois, a Índia lança seus próprios satélites, desenvolve seus próprios foguetes, chegou à Lua, chegou a Marte.
com um custo operacional que envergonha as agências ocidentais. Então, as missões da China, né, a missão que colocou lá a sonda em órbita de Marte em 2014, custou aí menos do que o filme Gravidade, pra vocês terem noção. Não sei se vocês já assistiram esse filme, ele custou menos que um filme para ser produzido e, mais do que prestígio, ainda hoje exporta lançamento espacial outros países, né? Então transformou aí investimento em capacidade e a capacidade em receita, né? E também influência geopolítica. Então praticamente eles mapearam lá onde existia uma água no país através dos satélites, mudou completamente a história do país e hoje é ensinado até em escolas, né? A questão espacial, aeroespacial. Então é um exemplo muito grande. Há quem diz aqui na internet, já cheguei a escutar, que o Brasil perdeu essa janela de oportunidade. Eu não acredito, eu acredito que o Brasil ainda tem capacidade de desenvolver isso, né? Mas que precisa de uma atenção maior, principalmente dos governantes. Não é uma coisa que é simplesmente burocrática, é uma coisa essencial. O Brasil tem um ativo geográfico que poucos países do mundo possuem e que, claro, né, nunca foi aproveitado, né, no seu potencial máximo. Alcântara, no Maranhão. Essa base aí de lançamento está prestes, né, está na verdade, apenas uma fagulha aí da latitude sul do Equador. Isso a torna, né, um dos pontos de lançamento mais eficientes do planeta. A rotação da Terra em latitude equatorial adiciona uma velocidade ao foguete, né, e também reduz o combustível necessário e aumenta a capacidade de carga útil. A Rússia, por exemplo, pagou para usar Alcântara. Os Estados Unidos negociaram, né, por anos o acesso à base. Outros países demonstraram interesse e o Brasil, né, ainda não transformou esse ativo geográfico em um programa espacial de lançamento nacional, né? O potencial já está aqui no Brasil. O que falta, na minha visão, é a decisão estratégica de explorar ele. Bem, o que a Índia fez, que o Brasil não fez, né? É simples de falar, mas é difícil de executar, na verdade, né? Manter aí o investimento com consistência ao longo do tempo, independentemente do governo do momento. O programa espacial indiano, né, atravessou também aí governos de esquerda, de direita, de centro, crises econômicas, conflitos de fronteira, passou por tudo, mas continuou, né? Porque o Estado indiano tomou a decisão estratégica lá na época de que o espaço era a prioridade nacional e não abriu mão disso em nenhum momento. Isso foi o mais importante. E o Brasil teve avanços, claro, né? Tem o INPE aí, tem o programa, né, de satélites, tem Alcântara, mas não manteve essa consistência, né, que a China manteve. E programas foram interrompidos, verbas foram cortadas, prioridades mudaram, né, cada ciclo eleitoral. Aquela velha história do Brasil que a gente já está acostumado, né? E também o acordo dessas duas empresas, da Exult e da Alada, é pequeno, né, diante desse histórico, claro, né? Mas pode ser um sinal aí que essa lógica pode estar mudando, né, pelo menos um pouco. Bem, mas eu quero ser honesto, né, na verdade, aqui, sobre o que esse acordo é e o que ele não é também. Então, um memorando de entendimento não é um contrato de desenvolvimento. Não tem um produto definido, não tem um cronograma de entrega, não tem um orçamento também aprovado. É uma declaração de intenção, né, para trabalhar junto. Então, o primeiro degrau antes de uma parceria real é, é o memorando de entendimento. Isso não diminui, né, o que foi assinado. Todo o projeto começa com uma conversa, pessoal. E esse memorando entre dois atores relevantes, né, do ecossistema de defesa brasileiro é uma conversa muito interessante que pode levar a algo concreto. Mas claro que a história brasileira de acordos, né, que não saem no papel, exige um realismo aqui do meu lado, né? O que vai determinar se esse acordo vira um projeto vira um produto e o produto vira uma capacidade, vamos dizer assim, né? É o que acontece depois. Financiamento, continuidade política e principalmente vontade institucional. O Brasil tem geografia, tem instituições, tem capital humano, engenheiros, pesquisadores, né? Tecnologias acumuladas aí. O que tem faltando, na minha opinião, realmente é consistência e prioridade, principalmente, né? O acordo entre a Exult e a Lada não muda isso sozinho, é claro, né? Eu estou ciente disso, mas é um passo na direção certa, né? E toda a jornada começa com um passo. Então, é isso que eu acredito, tá, pessoal? Sou um pouco mais otimista nas questões militares aqui do Brasil. Então, é basicamente isso. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês hoje é basicamente: o Brasil tem o que precisa para se tornar, na opinião de vocês, uma potência espacial relevante nas próximas décadas? Ou vai continuar usando aí o espaço como um discurso, né? E deixando meio que para ser executado depois, enfim. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, né? Vocês que movem aqui o canal, então eu leio todos os comentários aqui do canal, então por favor, deixem as opiniões aí abaixo. É bem legal interagir com vocês por lá. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E antes de ir embora, por favor, vão lá
na comunidade aqui do canal. E não esqueçam de marcar qual dia que vocês querem a live semanal, né? Aqui do canal. Então, é isso, pessoal. Valeu!